Shalom, meus amigos. Hoje nós estaremos refletindo uma passagem da nossa Bíblia que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, que está assim escrito: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja Deus. E o tema de nossa reflexão é entendendo o propósito. Aleluia. Meus irmãos, este acontecimento se dá em uma situação logo após Jesus ter sido abandonado devido a uma pregação. E um fato que é notado nessa passagem é que Jesus ele não é abandonado por apenas alguns desconhecidos ou por apenas alguns seguidores, mas a Bíblia revela que eram discípulos, homens que andavam com Jesus, homens que ouviam de dia e de noite suas ministrações, homens que ouviam as suas pregações, homens que estavam perto da pessoa que oferecia o físico, o material, mas plenamente distantes de Deus. Aleluia. E o pior de tudo, fora dos verdadeiros objetivos que Jesus havia pregado. Louvado seja Deus. E a primeira pergunta que eu faço aqui: qual é o motivo que temos seguido a Jesus? O que nos tem sido atraído pelo Senhor Jesus Cristo? Aleluia. O que nós vamos observar nesse texto é que não importa se a posição deles, se eles eram mais próximos ou se eram distantes do verdadeiro mestre. O que vemos aqui, meus irmãos, é que há os que até andam com Jesus, acordam ao lado de Jesus, há os que até seguem a Jesus, mas com outros objetivos que não são o do reino de Deus. Aleluia. Meus irmãos, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, só vão te abandonar, só vão te deixar ou tiram você da agenda deles. Pessoas que são incapazes de compartilharem sonhos. Pessoas que acham que só elas são merecedoras. Na verdade, são pessoas dignas de misericórdia, perdidas no seu próprio egoísmo e não conseguem sonhar com quem sonha. São pessoas que não entendem o que deva ser vivido sob um propósito onde o principal não seja ela, e sim o conjunto, a comunhão, o reino de Deus. Louvado seja Deus. E assim, do mesmo jeito como foi com Jesus, eu trago a você uma palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã, você que sempre é esquecido ou até que já foi deixado, abandonado por quem na verdade era para estar contigo. Você foi trocado por quem verdadeiramente deveria caminhar contigo, seja na bonância, seja nos tempos más, mas foi embora, te usaram, te trocaram. Louvado seja Deus. Meus irmãos, só anda com você, só andam contigo quem tem compromisso com a verdadeira palavra de Deus. Os seus sonhos e os seus projetos não se encaixam nos planos limitados dos homens. E uma verdade, só anda com quem quer voar, quem dá asas aos planos de Deus em sua própria vida. Louvado seja Deus. É verdade, meu irmão. Só voa quem dá asas aos planos de Deus na sua própria vida. Louvado seja Deus. Quem se limita a viver murmurando, quem se limita a viver reclamando e somente focando nas coisas que as traças e as ferrugem consomem, elas não têm como te acompanhar. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, não fique triste se os homens te esquecem. No livro do profeta Isaías, ele responde ao nosso coração, dizendo assim, ó, Isaías 49, versículo 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse,
eu, todavia, não me esquecerei de ti. Louvado seja Deus. Meu irmão, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos tem gravado na palma das suas mãos. Ele não nos esquece e não nos abandona. Você não está só. Louvado seja Deus. Do mesmo jeito como no episódio em que iniciamos a nossa meditação, há muitos sendo abandonados, há muitos abandonando o seu chamado, aleluia, abandonando suas famílias, abandonando seus casamentos e até mesmo ao verdadeiro evangelho. E até usam, meu irmão, a própria Bíblia para realizar isso, para fazerem isso, simplesmente por discordarem, por não serem atendidos no seu ego, no seu próprio ego, se desfazem de uma aliança da salvação em Cristo Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Muitos, meus irmãos, como nessa passagem bíblica, abandonaram ao Evangelho, deixaram a Cristo, pois o que eles querem receber em Jesus é totalmente diferente. É totalmente diferente ao que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente veio. E muito mais. Jesus, meu irmão, nunca nos prometeu algo que seja diferente do que seja a vida eterna. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quem prometeu riquezas, quem prometeu poderes, reino, fama, foi Satanás. Misericórdia, aleluia. A Bíblia nos ensina, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 a 31, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aleluia. Meu irmão, ele somente realizou seus feitos para dar testemunho de que ele é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Meus irmãos, o Verbo se fez carne e para isso que ele fez, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. Nós entendemos que a razão da pregação de Cristo, ela já era anunciada há 740 anos antes mesmo dele se manifestar como carne. Isaías 53, 4, 5 dizia assim, ó, ele veio, aleluia, para nos curar, ele veio para nos livrar da nossa enfermidade e nos trazer a vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Foi para isso que ele se manifestou. Aleluia. Irmão, pode até ser que você conheça pessoas abandonando algo ou alguém, justamente por não entenderem o propósito. Mas assim como há os que deixam, os que não querem se enquadrar, os que abandonam por não quererem o que Jesus tem para nós, aleluia. Meus irmãos, você pode até estar nesse momento vivendo muito bem e até sendo muito feliz sem Jesus. Mas uma coisa eu te digo, aleluia, se você morrer sem entregar o seu caminho, sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, vai ser muito ruim aonde você vai viver. Amém? Mas louvado seja Deus que há aqueles irmãos, aqueles com o coração como o de Simão Pedro, que seguem a Jesus, não por carros, não por casas, ou mesmo pelos bons salários, muito menos por fama, mas sim seguem a Cristo pelo amor que ele nos apresentou com a pregação da cruz. Aleluia. A Bíblia vai nos ensinar, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Meus irmãos,
Coloque sempre o reino de Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Coloque sempre o reino de Deus em suas primícias. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas eu trago aqui, nesta breve reflexão, uma simples palavra aos meus irmãos que, muito embora ainda que estejam presenciando pessoas envergonhando o verdadeiro evangelho, pessoas deixando para trás o evangelho de Cristo, pessoas traindo Jesus. Você, meus irmãos, você, minhas irmãs, são como eu, um simples e desconhecido, que agem e pensam como Simão Pedro, simples cristãos, que sempre, ao serem interrogados, porque servem a Jesus, assim responde. Aleluia. O que a nós é verdadeiramente de importante, nós somente seguimos a Jesus Cristo. Simplesmente porque nós entendemos o propósito, aleluia, o propósito que só em Jesus Cristo temos a palavra de salvação e a vida eterna. Amém? Compartilhe essa meditação, curta a nossa mensagem, deixe o seu like, que todos tenham uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, graça e paz.